Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um encontro onde estaremos estudando a palavra do Senhor. E nós estamos desenvolvendo uma nova série de estudos. Nós temos falado sobre o tema Lidando com o Poder, e nesta nova série de estudos nós estamos analisando a vida de alguns reis de Israel, como foi que eles lidaram com o poder, com a autoridade que foi outorgada a eles. E hoje estaremos falando sobre o rei Davi. Tá? Eu gostaria que nós estivéssemos orando neste momento, pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia e queremos pedir que o teu Espírito nos ilumine neste estudo para que possamos entender aquilo que nós vamos estudar e que o teu Espírito nos ajude a colocar em prática as lições que vamos aprender com a tua palavra nesta ocasião. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois, muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Hoje, como já disse, nós estaremos falando sobre a vida do rei Davi. A história de Davi, ela é inspiradora para muitos, tá? Se não para todos. É inspiradora porque é uma história de superação de dificuldades. É uma história que nos leva a superarmos os desafios com os quais nos deparamos em nosso dia a dia, ao longo da nossa existência, enquanto aqui estivermos. Nós queremos dizer que Davi significa amado por Deus. O nome de seu pai era Jessé, ele era de uma família de 8 irmãos. A Bíblia ela não faz menção do nome da mãe de Davi. A grande verdade é que Davi, durante a sua mocidade, ele foi pastor de ovelhas, ele pastoreava, ele cuidava das ovelhas da família. E em um dado momento, Deus envia o profeta Samuel para ungir Davi como rei de Israel. Até então, o rei de Israel era Saul, mas Saul, ele tinha pecado contra o Senhor, ele tinha feito algo que não era para fazer, ele tinha desobedecido ao Senhor. Então, Deus de Israel manda o profeta ungir Davi como rei. Mas antes que Davi se tornasse rei, já tinha sido ungido, mas antes dele se tornar rei, ele passou por uma série de dificuldades. Logo, ele foi para a corte do rei Saul. Lá ele vai enfrentar o gigante Golias e vencer o gigante Golias. Lá ele vai, de uma certa forma, minimizar os tormentos que Saul vai ter com um espírito que vai estar atormentando Saul. Davi então toca a sua harpa e aquele espírito então sai do rei Saul e deixa o rei Saul em paz. A história de Davi vai começar no primeiro livro de Samuel, tá? Lá no capítulo 16. A partir daí, o autor começa a narrar a vida de Davi. Pois muito bem, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas práticas da vida de Davi. Embora seja extensa a sua história, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas práticas sobre a vida do rei Davi. Tá? Vejamos, Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Tá? Nós ouvimos muito isto, falamos isto e está
na Bíblia. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Mas este homem que foi codinominado, que recebeu este título de ser homem segundo o coração de Deus, não era um homem perfeito. E quando você estuda a vida de Davi, a biografia dele, você vai observar que este homem, chamado de homem segundo o coração de Deus, ele era um homem falho. Tá? E eu quero destacar aqui, na visão humana, as 3 maiores falhas do rei Davi. Vejamos, Davi foi um grande homem de valor e caráter desde a sua mocidade. Poderíamos ter uma enorme lista de todos os seus feitos, como por exemplo, vejamos, Davi confiou no Senhor de todo o coração quando enfrentou o gigante Golias. Não matou o seu perseguidor, que foi o rei Saul. Ele teve várias oportunidades para matar o rei Saul, mas não o matou. Guerreou e livrou o povo de Deus, o povo de Israel, dos seus perseguidores, como os filisteus, os moabitas, os sírios, os edomitas e outras nações que eram inimigas do povo de Israel. Foi bondoso com o único descendente da casa de Saul. Saul morreu com alguns dos seus filhos, e Davi, quando ele assume o trono, quando ele é aclamado rei, ele vai ser bondoso e justo com um dos seus descendentes, que na verdade era neto do rei Saul, porque era filho do amigo de Davi, Jonatas, que era filho do rei Saul. Adorava a Deus com hinos, poemas, orações, ações de graça. Grande parte dos salmos, eles foram escritos pelo rei Davi, tá? Porém, como todos nós, Davi também cometeu muitos pecados. A diferença é que ele se arrependia sinceramente, verdadeiramente, e ele se humilhava na presença do eterno Criador para que ele pudesse obter o perdão dos seus pecados. Dentre as falhas de Davi, eu quero destacar as 3 maiores na visão humana, tá bom? Vejamos. Primeira, ele adulterou com Betseba. Você vai encontrar isto em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5, quando Davi observa Betseba tomando banho, pergunta quem era aquela mulher, manda buscar aquela mulher e ele adultera com Betseba. Um outro grande erro de Davi é que logo depois de ter adulterado com Betseba, ele fica sabendo que Betseba está grávida. Ele manda então chamar o esposo de Betseba, que era Urias. Urias era um soldado que servia no exército de Davi e estava na frente de batalha. A intenção dele foi chamar Urias para que Urias pudesse vir, entrar na casa dele, ficar com a esposa dele, e daí, para todos os efeitos, aquela criança que Betseba estava esperando seria do esposo dela, Urias. Não teria nenhum problema nem para ela, nem para o rei Davi. Só que Urias, ele vem, mas ele não entra na casa dele, ele não se deita com a esposa dele, e Davi então não vê uma outra solução a não ser reenviar Urias para a frente de batalha e lá pedir ao seu general Joabe para que coloque Urias na frente de batalha, não dê nenhuma defesa a Urias para que Urias possa ser morto. Então, o segundo grande erro de Davi, ou grande pecado, é que ele planejou o homicídio de Urias. Ele não o matou pessoalmente, mas ele arquitetou, planejou, ele foi o mandante do homicídio de Urias. O terceiro grande erro, em nossa visão, foi um censo que ele fez, ou seja, a contagem do povo de Israel. Você vai encontrar isto em 2 Samuel,
capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 25, quando ele manda fazer um censo em Israel. Este censo, esta contagem do povo já tinha sido feita em épocas anteriores, mas sempre Deus ordenando para que a contagem fosse feita agora. Davi é que faz esta contagem. Mas qual é o problema? Talvez você esteja perguntando. O problema era que Deus queria que Davi e os demais reis entendessem que as conquistas e as vitórias do povo de Israel não estavam no seu exército, no seu poder bélico, não. Estava no Senhor. A força do povo de Israel, as vitórias, elas vinham do Senhor. Então, esses 3 erros são considerados por alguns estudiosos da vida de Davi como os 3 maiores erros que ele cometeu: o adultério, o homicídio, o planejamento do homicídio de Urias e o censo que foi feito na nação de Israel. Bom, Deus não se agradou dos erros de Davi, nem o poupou quando agiu mal. Por todos esses erros, Davi sofreu as consequências pelos seus pecados, mas buscou a Deus arrependido. Ele sabia que sua salvação dependia totalmente de Deus. A Bíblia não aprova as falhas de Davi, como também não aprova as falhas de nenhum outro personagem bíblico. Pelo contrário, registra os seus bons e maus momentos para que possamos compreender que somente Jesus é totalmente perfeito. Ele, assim, é o maior exemplo para todos nós. Davi profetizou sobre Jesus em Salmos 22. Vejamos então, Davi, um homem que soube lidar com o poder. Apesar das dificuldades, apesar dos pecados, apesar das circunstâncias, nós podemos dizer que Davi soube lidar com o poder, diferentemente de Saul, que não soube lidar com este poder. Vejamos, por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Davi não era um homem perfeito, mas ele amava a Deus. Davi fazia o seu melhor para obedecer ao Senhor de todo o seu coração. Vejamos alguns motivos pelos quais Davi é considerado um homem que agradou a Deus. Vejamos alguns motivos que justificam Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Me acompanhem, por gentileza. Quando pecava, ele confessava os seus pecados. Davi reconhecia os seus erros e se arrependia de verdade, com sinceridade. Ele não era arrogante, sabia que era pecador e que precisava de Deus. Mantinha em consideração a palavra de Deus para obedecê-la. Ele amava a palavra de Deus e ele obedecia a palavra de Deus. Consultava ao Senhor antes de tomar uma decisão. Davi, antes de sair para vários combates, para várias guerras, ele sempre consultava ao Senhor: posso ir? O Senhor vai me dar a vitória? Ele só ia à batalha quando Deus dizia que ia dar a vitória a ele. Davi, ele confiava em Deus de todo o seu coração, ele dependia totalmente do Senhor, desejava ter um coração puro e um espírito reto diante do Senhor. Ele amava a Deus, ele tinha Deus como a sua esperança, desejava a presença de Deus, não queria perder a presença do Espírito de Deus na vida dele. Davi sabia da relevância e da importância do Espírito de Deus na vida dele. Davi queria sempre aprender mais de Deus. São algumas qualidades que fazem de Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas como aplicar estas verdades à nossa vida? O que podemos aprender com a história de vida de Davi e aplicar em nossa vida para que nós também, embora seres humanos,
falhos, nós possamos prosseguir, possamos avançar, crendo que, apesar das dificuldades, é possível transpor as barreiras, é possível vencer os obstáculos. Vejamos, Davi nos ensina a vencer os nossos gigantes. Davi enfrentou o gigante Golias, um homem com quase 3 metros de altura, um homem experiente nas guerras, mas para mim, o maior gigante que Davi enfrentou, para mim, existiram na vida de Davi outros Golias que foram maiores do que este gigante filisteu de quase 3 metros que ele enfrentou. Davi, ele enfrentou o Golias na sua família, quando a sua esposa se decepcionou com ele, quando ele foi traído por um dos seus filhos, quando este filho que o traiu morreu. Davi passou por várias situações na vida dele. Para mim, estas situações difíceis, elas se constituem em Golias ferozes, Golias que se levantam para tentar, de alguma forma, apagar os nossos sonhos, nos desanimar e talvez tentar nos impossibilitar de conseguir as nossas vitórias. Então vejamos lá o que podemos aprender com a história de Davi. Primeiro, diante dos gigantes da vida, tenha disposição para lutar, mesmo que o inimigo seja grande. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Tenha disposição para lutar, mesmo que o teu inimigo seja gigante, maior do que você, porque o Senhor é contigo. A segunda lição que Davi nos ensina ao enfrentarmos os nossos gigantes é que, diante dos gigantes, devemos pelo menos tentar. Diante das dificuldades, devemos pelo menos tentar. Diante dos problemas, devemos pelo menos tentar. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Esta palavra do rei Saul, dirigida ao jovem Davi, talvez ela viesse como uma flecha e atingisse o coração de Davi, e Davi poderia até desanimar, mas ele não desanimou, ele tentou. Ainda que ele fosse pequeno, menor, ainda que ele fosse um rapaz sem experiência em guerras, ele falou: eu vou tentar. Ele tentou. E a segunda lição que Davi nos ensina é ter foco. Diante dos nossos gigantes, diante das nossas lutas, devemos ter foco, devemos focar para que nós possamos vencer. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Davi era um jovem, era um rapaz, ele não tinha experiências em guerra, ele nunca tinha usado uma armadura de guerra. Então Davi, ele sabia que aquela armadura que o rei Saul deu a ele iria atrapalhá-lo, iria dificultar a vitória dele e talvez iria levá-lo à derrota. Então, tenha foco diante dos gigantes que se apresentam na sua vida. Uma outra lição é que devemos lutar com as armas que nós temos em nossas mãos. Lute com as armas que você tem em suas mãos. Vejamos, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, encontramos o seguinte: e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu.
Eu não sei o que você tem em tuas mãos diante dos gigantes que se levantam contra você, mas seja o que for, use o que você tem em tuas mãos, use o que você tem à tua disposição, use aí este aparato, esta ferramenta para que você possa vencer os gigantes que se levantam em sua vida. Uma outra lição que a vida de Davi nos ensina é: não esqueça que tudo começa no campo espiritual. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Não esqueça que tudo começa no campo espiritual. Muitas vezes nós nos desgastamos lutando, se aborrecendo com o nosso próximo, quando na verdade a nossa luta não é contra ele, mas a nossa luta é contra o reino das trevas, é contra todo o poder das trevas que de alguma forma tem usado esta pessoa, tem usado esta circunstância para nos abater, para apagar a nossa esperança. Então lembre-se que tudo começa no campo espiritual. E por último, diante dos nossos gigantes, confie em Deus. Confie em Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi, ele relata ao rei Saul as experiências que ele tinha tido com Deus antes de chegar ali. Ele fala que Deus o livrou das garras do leão e das garras do urso. E ele entendia que assim como Deus o livrou destes inimigos lá no passado, Deus também o livraria daquele inimigo que estava diante dele e diante do povo judeu. Confie em Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele soube lidar com o poder que Deus lhe conferiu. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, encontramos as seguintes palavras: mas agora seu reinado não permanecerá. O profeta Samuel aqui, se dirigindo ao rei Saul, ele fala: o seu reinado não vai continuar. Porque o rei Saul tinha desobedecido ao Senhor, ao Deus de Israel. E na sequência, Samuel continua: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Aqui, o profeta Samuel fala de Davi. Davi é este homem segundo o coração de Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 36, encontramos as belas palavras de Lucas, autor do livro de Atos, quando ele fala: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Eu quero chamar a tua atenção para estas expressões: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que serviu os propósitos de Deus em sua geração. E a minha pergunta é a seguinte: você que está me vendo, que está me ouvindo, você tem servido aos propósitos de Deus em tua geração? A geração de hoje não pode alcançar a geração de ontem. A geração de hoje não pode alcançar a geração de amanhã. A geração de hoje só pode alcançar a geração de hoje.
Por isso, você que é a geração de hoje, faça a diferença na sua geração. Alcance a sua geração e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nós estamos encerrando mais um dos nossos estudos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia sobre a nossa vida e pedimos para que o Senhor faça de nós pessoas que sirvam ao teu propósito em nossa geração. Deus, que a nossa geração possa ser uma geração abençoada, mas também uma geração de bênçãos, uma geração que se levantará para fazer a diferença, uma geração que se levantará para glorificar o teu nome, uma geração que se levantará para avançar, uma geração que se levantará para ser bênção na vida das pessoas que precisam ser abençoadas. Deus, muito obrigado pela tua misericórdia e ensina-nos também a ser pessoas segundo o teu coração, assim como foi o teu servo Davi. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Me despeço de vocês, aguardando vocês até o nosso próximo encontro, quando estaremos falando sobre lidando com o poder, quando estaremos falando sobre o rei Salomão. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você agora, onde quer que você estiver. Até o nosso próximo encontro. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado.